houve uma crítica do senador Cleitinho Azevedo, que é lá de Minas, sobre esse aumento do salário que foi assinado agora pelo presidente, na passagem para 2025. Vê o que ele disse. Eu vou mostrar para vocês, é um verdadeiro murro na cara do povo brasileiro. Olha isso aqui, ó. Lula assina reajuste do salário mínimo a partir de 2025. Novo valor será de 1.518. Era 1.412. Sabe quando vai ser o aumento do seu salário, trabalhador? Isso aqui, ó. 100, 102, 104, 106 reais. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Que é um murro na cara do povo brasileiro? Por isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Enquanto vocês vão ter 106 reais de aumento, juízes recebem 12 mil mensais extras com folgas convertidas em dinheiro, é isso mesmo. Eles vão receber 12 mil mensais por folga, enquanto vocês vão receber 106 reais. O salário mínimo é uma merreca, por isso que a gente precisa acabar com esses super salários. Essa PEC é minha e a gente precisa voltar agora em 2025 e acabar com essa patifaria aqui no Brasil. William, você podia botar o Cleitinho aqui, não? Pelo amor de Deus, senhor, você conseguir botar o Cleitinho aqui, porque o senador agora, ele exagerou. Exagerou. Ele botou a camisa do esporte. É a camisa do esporte. Não é a camisa do esporte, não? Ele tá certo ou tá errado, Edgar? Olha, ele está levantando uma questão importante, mas eu diria que tem um outro ponto aí, que é significativo, que é o seguinte. Imagine que os super salários, eles são complicados, a gente tem lá, tá certo? Seus problemas. Mas imagine a quantidade de penduricalhos que não são tributados. Imagine a quantidade de penduricalhos que não são tributados. Porque o super salário, ok, ele é um salário alto, mas imagine que sobre o salário alto, né, o juiz vai pagar imposto de renda, por exemplo, vamos ficar só no imposto de renda, vai pagar imposto de renda. Mas quando ele tem penduricalhos, tem extras, tá certo, que são colocados na sua remuneração, que não contam como salário, ele não paga, por exemplo, imposto de renda. Ele não paga imposto de renda, ele não contribui. E é baseado no salário mínimo, é? O salário deles não tem essa base, não. Não tem essa base. Não. Mas por que o governo segura tanto o mínimo, essa indexação? Olha, tem algumas questões aí. Tem a questão do BPC, que eu já sei, a questão do Bolsa Família. Tem um impacto, de fato. Aposentado, que já vem uma tromba para o aposentado, eu vou mostrar já para você. Grande parte do orçamento federal, a gente tem que entender que, de fato, ele é extremamente engessado, porque ele vai para salário e ele vai para previdência. Então, a gente sabe que existe, de fato, uma dificuldade. O que acontece é que existem inúmeras estimativas, mas tem estimativas que apontam algo entre 320 a 450 milhões de reais, que é o impacto no orçamento público do aumento de R$1 no salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo vai indexar o pagamento da folha de pagamento, vai indexar uma série de pagamentos que o governo federal vai fazer. Então, quando o salário mínimo aumenta muito, né, os gastos do governo federal, né, em contrapartida municipal e estadual, também aumentam muito. Então, a gente tem um impacto inflacionário também disso. Não estou dizendo que não é importante aumentar o salário mínimo. Né? Mas eu diria apenas ali para o nobre torcedor do seu time que talvez se a gente fosse combater, por exemplo, muito mais fortemente, penduricalhos que são colocados dentro da remuneração de determinados membros, né, determinados, de setores muito específicos, vamos ser bem... Poder Judiciário. Porque o que a gente tem efetivamente é que, quando a gente fala isso, quem é funcionário público, às vezes fica chateado com a gente. Não, aquela professorinha lá não está recebendo penduricalho. E o seu salário não é compatível com essa realidade que a gente está falando. Mas se a gente tirasse os penduricalhos, o excesso de férias, né, de folgas, né, as benesses como carros oficiais, né, motorista, combustível, uma série de benesses, se a gente retirasse isso, pagasse um bom salário, porque precisam receber um bom salário, cumprem um papel importante para a sociedade, né, mas pagassem os impostos necessários, já teríamos resolvido grande parte dos problemas. Em dólar, o salário mínimo brasileiro, eu mostrei para vocês, pega os outros programas aí, os nossos recortes também no YouTube, Facebook, Instagram, você vai ver, é uma vergonha. O salário mínimo, ele não subiu, ele diminuiu. Ao longo dos anos tem uma perda muito grande. Agora tem um grande problema nesse ponto. Eu vou falar uma coisa que muita gente vai me escutar em casa e vai ficar louco com raiva de mim. Daqui a pouco chegam os comentários aí. É que se a gente não melhora, Cardinô, a produtividade do trabalho no Brasil, não há condições de aumentar o salário mínimo. Porque se você for olhar... É uma coisa desgraçada, porque uma coisa puxa a outra. Exatamente. O senhor deve ter visto, Edgar, que eu
botei até o pessoal do Sertão, né, dos blogs do Sertão, falando sobre a colheita de uva que começou e não tinha gente para colher naquela área de Belém, São Francisco, Petrolina, porque o salário é ruim, é uma porcaria. E aqui também, se você for olhar aqui, produtores desse cinturão verde aqui de Pernambuco, da região de Bonito, etc., eles também têm uma dificuldade. E a condição de trabalho é ruim, o salário é ruim, a condição é ruim, é insalubre. O cara vai lá pro sol do sertão se lascar. E o salário é uma porcaria. Aí o cara também não vai sair do Bolsa Família para arrumar um emprego que não é um emprego que ele vai ficar para sempre, né? É uma situação temporária. Então é o seguinte, ou você pega e faz realmente algo que seja permanente, ou a gente vai viver nisso. O salário mínimo, segundo o DIEESE, deveria estar beirando 7 mil, né? 6 mil e tralalá. Isso, mas infelizmente a gente tem uma dificuldade muito grande. Porque se você também, vamos dizer, se hoje por decreto a gente jogasse o salário mínimo para mais de, sei lá, vamos dizer que simplesmente a gente fosse para 3 mil reais hoje, fazer esse experimento. O que aconteceria? Primeiro, a gente teria uma série de vagas de emprego que seriam perdidas. Porque todas aquelas vagas que, por exemplo, trabalham com serviços domésticos, serviços de limpeza, de portaria, de uma série de coisas seriam perdidas num primeiro momento. O que a gente precisa fazer é criar condições de que o trabalhador brasileiro, e quando eu falo isso, eu não estou falando da capacidade do trabalhador brasileiro, não é isso, porque as pessoas entendem mal. É a capacidade da economia brasileira gerar mais produto, na média, por trabalhador empregado. Para isso eu preciso ter um ambiente de negócio mais saudável, eu preciso ter menos regra, eu preciso ter mais liberdade econômica, eu preciso ter infraestrutura. Começar pelos governos.